Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1. Livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1. Se você achou, diga amém. Amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incita à rebeldia. Ore mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a Tua palavra possa, Senhor, nesta noite, falar aos nossos corações. E o Senhor possa, ó Deus, aplicar, ó Deus, essa verdade em nossas vidas. E que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes para compreender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto, essa perícope ou porção que acabamos de ler, na verdade conclui a segunda parte do livro de Gálatas. Como os irmãos já sabem, nós temos ministrado uma série de exposição no livro de Gálatas, e o livro de Gálatas é claramente dividido em três partes. A primeira parte nós podemos chamar uma parte mais de defesa, de apologética, onde o apóstolo Paulo ele defende o seu apostolado, ele começa a defender a causa do evangelho. A segunda parte ele começa a declarar que aquilo que os judaizantes estavam proferindo era na verdade escândalo e negar a cruz. Então ele usa de inúmeros argumentos. Por exemplo, semana passada nós usamos um dos últimos argumentos que ele trata exatamente entre a mulher escrava e a mulher livre. Ele trazendo a ideia de que todos nós somos filhos de Abraão, aqueles que creem em Cristo e aqueles que são judeus também. Ele diz, olha, todos nós somos filhos de Abraão. Consequentemente, mas existem duas alianças, a aliança da escravidão e a aliança da promessa. E ele diz, nós que cremos em Cristo somos filhos da promessa e não filhos da escravidão, de modo que nós somos livres da escravidão. Nós estávamos escravos, mas Cristo nos libertou. E é exatamente quando ele inicia esse capítulo 5, e ele traz a ideia, exatamente concluindo essa porção, essa segunda parte do livro, quando ele começa a trazer à tona, especialmente, a questão do livro. O livro trata da nossa liberdade em Cristo. E parece-nos, irmãos, que quando nós estamos questionando ou pensando um pouco sobre o que o apóstolo Paulo fala sobre essa liberdade,
Aparentemente, essa liberdade nos traz graça, essa liberdade que não é meritória nossa, pelo contrário, conquistada na cruz. Parece que, muitas vezes, nos conota a ideia de que, se eu sou livre agora, eu posso fazer a minha vida o que eu quiser. E não é nada disso que o apóstolo Paulo está falando, nem defendendo, pelo contrário. Agora, a terceira parte desse livro vai iniciar exatamente que aquele que é livre e é cheio do Espírito, vive conforme o Espírito, vive conforme a vontade de Deus, voltado agora para Cristo, voltado agora para a glória de Deus, e não necessariamente para o pecado, nem para a rebeldia. Aquele que vive de maneira coerente com o Espírito Santo, vive para a glória de Deus e nunca para o pecado. Mas ele termina essa conclusão nos trazendo a verdade da liberdade. Eu e você fomos livres. Mas, irmãos, essa palavra liberdade, parece que o apóstolo Paulo usa de uma redundância aqui, pois Cristo, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. E hoje, irmãos, nesse mundo pós-moderno, que podemos dizer, ontem, inclusive, estávamos aqui com o pastor Jorge Noda, e ele falou muito bem sobre isso. Ele nos conota, irmãos, a ideia exatamente de que qualquer pessoa hoje é livre. E a liberdade que hoje as pessoas querem trazer para nós é que eu não estou preso a filosofias, que eu não estou preso ao cristianismo, que eu não estou preso a nenhuma filosofia de vida, que eu sou livre para fazer da minha vida, do meu corpo, do que eu quiser, como eu quiser, na hora que eu quiser. Quando, na verdade, irmãos, essa expressão de liberdade que hoje nós vemos no mundo, na verdade é uma escravidão dos nossos próprios prazeres. Em vez de ele declarar que é livre, ele está dizendo, eu sou escravo das minhas próprias vontades, dos meus próprios prazeres. Mas, pastor, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com liberdade? Que liberdade é essa que ele trata, que ele me chama? E olhando para todo o contexto do livro de Gálatas, ele vai fazer exatamente essa confrontação entre a liberdade e a escravidão, entre aquilo que éramos e o que somos hoje. Nós éramos escravos, nós éramos presos, nós éramos escravos do pecado e escravos da lei. O que é que está acontecendo exatamente nesse livro, ou na cidade da Galácia? Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo, ele prega o Evangelho, as pessoas conotam-se a Cristo, creem no Evangelho de Cristo, são libertos do seu estado de escravidão e começam a servir para Ele. De tal modo que agora os judaizantes entram dentro da igreja e começam a dizer, olha, Cristo não é suficiente. Vocês precisam de algo mais. Algo bem peculiar com os nossos dias, que muitos estão dizendo hoje, irmãos, dessa forma, olha, não é necessário apenas pregar a Bíblia, não é necessário apenas fazer isso ou fazer aquilo, você precisa de uma libertação espiritual, você precisa de algo mais, você precisa de fazer coisas, você precisa pagar coisas, mas o Evangelho que Cristo prega para nós é que nós não podemos fazer nada, especialmente nada para ser salvo. Apenas Cristo fez para nós. Na cruz do Calvário, Ele nos libertou do pecado. Para aquele que crê, para aquele que crer no Cristo, Ele nos liberta. Ele nos libertou da lei, Ele nos libertou do pecado, e agora nós somos livres para servir a Cristo. Mas, irmãos, essa instrução que o apóstolo Paulo agora, como pai, trata os seus filhos, pois alguns versos antes ele diz, meus filhos. Agora, como pai, ele começa a dizer, olha, eu quero trazer a atenção de vocês. Preste atenção. Vocês estão ouvindo o que os judaizantes estão pregando para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, preste atenção, olha o verso 2. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, de Cristo nada aproveitará. Ele continua, de novo, testifico a todo homem, que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes,
Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. O apóstolo Paulo, irmãos, está combatendo esse pensamento legalista de voltar, de retroceder à escravidão da lei, onde os judaizantes estavam dizendo, olha, é necessário que vocês se circuncidem, é necessário que vocês voltem à prática das festas, dos sábados e algo mais. O apóstolo Paulo agora chega claramente para estes irmãos. Ele diz, irmãos, eu quero dizer para vocês, se vocês escolherem algo a mais além de Cristo, Cristo nada vale. Se vocês querem acrescentar algo mais além de Cristo, vocês se desligaram dele. Se vocês querem colocar ou justificar as suas atitudes, ou querer tentar ajudar, como alguns tentam por aí, eu quero dizer para vocês que da graça vocês decaístes. Irmãos, nós vivemos ainda hoje um espírito de legalismo muito forte, onde as pessoas tentam, de alguma maneira, religiosamente, viver de maneira que testifique que a sua vida é salva. Para isso, vão se conduzir com vestes, com falas e com comportamentos. Para isto, vão começar a se achar melhores do que outros. Mas não apenas os religiosos, não. Existem legalistas que estão fora da igreja. Quando eles vão dizer, olha, eu cumpro todas as leis. Eu sou um ótimo pai, eu sou um bom pagador de impostos, eu sou um ótimo marido. E começam a se justificar diante de todos para dizer, olha, eu faço de bom, então eu sou uma pessoa boa. Auto-engano-se. Pois a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De maneira que só em Cristo, só Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida que temos para nós, Ele é a única ponte que liga Cristo a Deus. Nós não podemos ter outro caminho, só podemos servir a Ele. Mas, irmãos, existem muitos que querem ajudar, que querem fazer, que querem de maneira apropriada, viver de maneira religiosa, isso dentro da igreja, ou legalismo fora da igreja. Mas, irmãos, Cristo, através do apóstolo Paulo, está dizendo para eles, vocês querem viver? Tudo bem, Cristo nada vale, mas sirva a lei, sirva ela de uma toda. Se você quebrar uma, nada vale. Poderíamos exemplificar algo, irmãos, bem parecido. Por exemplo, vamos pensar num homem que viveu religiosamente a sua vida cumprindo todas as leis. Mas quando nós falamos em todas as leis, irmãos, nós precisamos pensar, pastor, quando o senhor fala de leis, o senhor está falando dos princípios do Antigo Testamento? Sim, eu estou falando dos 10 mandamentos, eu estou falando dos 613 incisos que, na lei que está no Pentateuco, mas também de todas as interpretações que os judaizantes colocaram. Então aí você bota um número de coisas enormes, grandes. Todas as leis cerimoniais, todas as leis das festas, todas a questão da comida, tudo. Então esse homem era perfeito. Não pecou nunca. Vamos pensar que esse homem existe. Mas quando ele chegou, minutos antes de morrer, então ele diz, Senhor, obrigado porque eu cumpri. Como eu sou orgulhoso e eu cumpri toda a tua lei. Pecou, morreu, vai para o inferno. Só porque ele se determinou, se achou orgulhoso. Errou em uma, decaiu da graça, perdeu Cristo. A mesma coisa nós podemos, irmãos, pensar em você aqui está voltando para casa e existe para a sua casa, vamos pensar aí, 10 semáforos. E você vai no primeiro e para, vermelho. Verde, foi, e assim até o 10º. No 10º, você olhou para um lado, a minha casa é logo ali. Olhou para um lado, não tem outro, o sinal está vermelho, e você vai, já que não tem ninguém olhando, e você vai, ultrapassa o sinal vermelho. E aí, escondido está lá um amarelinho. Ei, por que você passou o sinal vermelho? Mas tinha 10 lá atrás, eu cumpri todos eles. Mas você errou em uma, você vai ser multado. Irmãos, cumprir a lei é ipsilíteris, é cumprir ela de forma toda, não podemos nenhuma
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os Gálatas. Vocês precisam entender, somente Cristo cumpriu toda a lei, e é somente nele que estamos confiando, é só através dele que nós somos livres, é através da ação meritória de Cristo. Nós não podemos de hipótese nenhuma cumprir, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz, irmãos, todos nós somos pecadores, e vamos pecar, irmãos, mas somente em Cristo, o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Não há outro, não há homem, não há mulher que possa garantir para mim ou para você essa ação salvífica. E você e eu jamais poderemos cumprir o rigor da lei. Ela foi apenas um aio, ela foi apenas um guia, ela só apontou para Cristo. E é agora em Cristo que nós vamos viver livres, pois Ele conquistou para nós o que eu e você jamais iríamos conquistar. Ele continua. Ele vai dizer agora no verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É pela fé. Ele diz alguns versículos antes, nós somos adotados, e Ele colocou em nós, como filhos agora, a sua natureza, o seu Espírito, que clama em nós agora, Abba Pai. É o Espírito que testifica que somos filhos, é o Espírito que testifica que somos salvos. Ele é o selo do Espírito em nossas vidas. Esse selo, esse Espírito agora vai gerar algo que eu, pela sua humanidade, você pela sua humanidade nunca vai conquistar. É o Espírito Santo, pois Ele quando te escolhe, Ele quando te elege, Ele gera vida, e gerando vida em você, Ele coloca algo chamado fé, e é pela fé agora que cremos no Cristo. E nem a circuncisão, nem mesmo a incircuncisão vale de nada, mas a fé que agora atua pelo amor. Espera aí, pastor, é pela fé ou é pelo amor? Agora, você vai começar a entender que o apóstolo Paulo vai começar a caminhar na vida prática, que a partir do verso 13, ele vai começar a dar as dicas de como nós, filhos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito, vamos nos conduzir. É exatamente agora, a partir do versículo 3, que ele vai dizer que é pelo Espírito que nós vamos vencer a carne, e é pelo Espírito que nós vamos andar em amor. Nós vamos agora viver, agora não segundo as nossas próprias vontades, mas segundo a fé que promove o amor. E é pelo amor, irmãos, que nós vamos vencer. É essa fé que promove agora o amor em Deus, é essa fé que agora que promove o amor a servir a Ele. E eu não vou mais fazer nada, eu não vou mais para a igreja porque eu vou por um lugar que eu não tenho para onde ir. E eu conversando com algumas pessoas, nós percebemos, à medida que essa pessoa começa a compreender o Evangelho de verdade, a ler o Evangelho de verdade, a entender a liberdade que ele tem em Cristo, que ele disse para mim, eu fui anos para a igreja, mas nesse momento que agora eu entendo que eu vou servir a Deus, que eu vou para a igreja, que eu dou meu dízimo, que eu canto, que eu sirvo, não por religiosidade. Eu fui religioso. Eu vou dar meu dízimo, porque eu dando meu dízimo, Deus não vai me amaldiçoar. Crente pensa assim? Pensa. Eu vou participar dos homens, vou participar das mulheres, porque eu vou dar minha coparticipação. Religiosidade. Eu vou cantar, eu vou fazer isso. Às vezes para se amostrar, ou para se auto-enganar, de maneira, irmãos, que nós precisamos entender que aquilo que eu faço, aquilo que eu me conduzo, a minha adoração é devota a Deus, e tudo que eu faço é por amor a Deus. Toda a sua vida, todas as circunstâncias, tudo o que você é, tudo o que você faz, seja em casa, seja na igreja, seja nos departamentos, seja a sua doação, seja o que for, seja onde você estiver, você agora é imagem e semelhança de Deus, você é livre agora para adorar, e você agora foi convocado por Deus para ser exemplo aonde você está, e o que você fizer, reflete Cristo.
aonde você estiver, vai refletir Cristo. E tudo que você fizer a partir de então, é por amor. E é interessante, irmãos, a refletir um pouco sobre isso, é que quando nós fazemos por amor, seja essa ação boa ou má, nós vamos fazer para a glória de Deus. Seja em perseguição, e aí nós ficamos a observar essas mulheres, tantos cristãos que são perseguidos, porque eles não negam Cristo. Por que eles não negam a Cristo? Por amor. É o amor que o Espírito Santo nos convence do amor de Cristo em nossas vidas, de maneira que agora eu não poderia fazer mais nada, eu era escravo, ninguém poderia pagar o meu pecado, ninguém poderia pagar a minha dívida, mas Ele pagou e me livrou do inferno, me livrou da escravidão, e agora por amor eu estou servindo a Ele. Então pode vir luta, pode vir bonança, independente de qualquer coisa que aconteça, eu vou servi-lo a Ele, toda honra, toda glória, para todo sempre. Nada vai me tirar dos caminhos de Deus. Mas me parece, irmãos, que essa realidade não é compreendida por muitos. Não é. Às vezes basta o pastor passar e não falar com você. Não vou mais para a igreja. Eu não dei o dízimo. Não, esse mês eu não vou dizimar, não vou para a igreja. E aí, porque se alguém perguntar, é porque, então vão... Começa a criar uma vida, uma bolha dentro de si. Proteções. Você é livre, meu irmão. O que você fizer é para a glória de Deus. Você não faz por obrigação. Você não vem para cá por obrigação. Você vem para cá conduzido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você precisa congregar. Você precisa ser pastoreado. Você precisa ser orientado. Você precisa da comunhão. Porque isso é bíblico. Você precisa ser instruído pela palavra. Você precisa orar. São todas estas coisas, irmãos, que por amor agora me faz compreender que eu não posso negar a Cristo, que eu não posso falhar, e em meio aos momentos da minha vida que eu posso pensar a pecar, o Espírito Santo como advogado se levanta e me coloca novamente no eixo. E é exatamente isso que agora o apóstolo Paulo, ele usa uma ilustração. Ele começa agora a dizer no versículo 7, olha, vocês correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? O apóstolo Paulo, ele usa uma ilustração de uma corrida, e um correndo atrás do outro, e de repente é como que alguém passa na sua frente e ele muda-se de direção. E ele começa a errar agora o alvo, começa a errar o caminho. Ele usa agora uma ilustração de comida. Ele diz agora, basta uma pequena ação de fermento, algo bem pequenininho, que leveda toda a massa. Ele está chamando a atenção de que alguém ou alguma coisa está nos tirando dos trilhos. Os Gálatas estavam caminhando no momento certo, estavam correndo na direção certa, eles estavam servindo, mas chegou algo que começou a mudar a direção deles, e levedou toda a massa, de maneira que agora eles estão saindo do caminho do Evangelho. E aí parece-nos, irmãos, que nós estamos falando de algo bem próximo. Quando, na verdade, irmãos, estamos falando da igreja da Galácia. Cerca de 2000 anos atrás. As aplicações de Cristo, através do apóstolo Paulo, para aquela igreja, ela se aplica a nós hoje. Precisamos prestar atenção no inúmero tipos de heresia que têm sido pregados por aí, no inúmero tipo de coisas que têm nos tirado de pensar na palavra, de congregar na igreja, de ser pastoreado.
nós estamos sendo influenciados por essa nova perspectiva de liberdade. O crente é livre, você é livre, irmãos, da escravidão. Você é livre, irmãos, da lei. Você é livre para adorar a Cristo. Contudo, você vai ver agora que por amor existem implicações práticas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é forte. Ele diz: por mim, eu quero que estes que estão atrapalhando a visão de vocês, entendam, eles estão condenados. Ele usa uma expressão muito mais forte, quando, por semelhança a uma deusa que havia próxima à galáxia, onde os seus adoradores se mutilavam literalmente, e agora aplicando aos judaizantes que insistiam que eles viessem a ter uma prática da circuncisão, a cortar o prepúcio do seu órgão genital, ele agora diz: olha, tomara que eles fizessem como esses adoradores de Cibele, se mutilassem. O apóstolo Paulo está claramente trazendo a ideia de que o que eles estão trazendo para a igreja é fermento. O que eles estão fazendo na igreja é desviar do alvo, é tirar Cristo, é anular o escândalo da cruz. E é como o próprio apóstolo Paulo, irmãos, Cristo fez algo para nós que ninguém pode fazer. E muitos estão tirando as pessoas do alvo. Pastor, o que é que tem a ver isso comigo? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Em primeiro lugar, preciso que você entenda a ação da liberdade, esse pensamento dos nossos dias, e o pensamento bíblico, essa ação da liberdade em nossas vidas. Cristo nos libertou da escravidão, Cristo nos libertou da lei, Cristo nos libertou para adorá-lo. No ato que nós cremos em Cristo, nós somos livres dessas coisas, e agora, por ação da fé, pelo Espírito que atua em nós, nós vamos agora voltar-se para Ele. E o nosso voltar para Ele é em amor. E aí, irmãos, tudo que realizamos e tudo que iremos fazer é para a glória dEle. E não fazemos mais para as nossas próprias vontades. Não fazemos mais para nos destacarmos. Não fazemos mais porque somos melhores. Não, fazemos por amor, seja boa, seja ruim, seja difícil, seja agradável, eu vou fazer e enfrentar a circunstância, a situação por amor a Deus. Por isso eu posso viver livre com muito dinheiro, ou posso viver livre com pouco dinheiro, eu vou sempre servir a Deus na abundância ou não. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, ele vai dizer: aprendi o segredo de viver feliz. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas que versículo lindo, pastor. Olha, vou colocar até no meu carro. Isso não significa dizer que Deus vai te dar um carro, não. Isso quer dizer que você pode todas as coisas em Deus. E o que é todas as coisas? É estar bem, é estar mal. Independente do que eu tenho, Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é. Nele eu posso passar bem, nele eu posso não passar bem. Nele eu posso ter muito dinheiro, porque o meu coração não vai estar no dinheiro. Nele eu posso não ter dinheiro nenhum, porque o meu coração não vai estar no dinheiro. E aí eu tudo posso suportar. E é exatamente isso, meus, por amor, que muitos estão sofrendo ameaças de morte. Muitos estão servindo ao Senhor em todas as circunstâncias. E é por isso que você está perseverando. É por amor a Cristo, é por servir a Ele. Mas, irmãos, uma segunda coisa me chama a atenção aqui. Precisamos lutar contra o legalismo que por muitas vezes nos influencia.
E nos chama a atenção. Por muitas vezes nós queremos fazer melhor do que os outros. E nos comparamos. Eu sou melhor do que fulano. Essa ação, irmãos, legalista e religiosa, faz por muitas vezes, irmãos, estarmos muito mais parecidos com os judaizantes do que com cristãos. Com os filhos da escravidão do que com os filhos da promessa. Quando nós começamos a fazer, quando nós começamos a dar, quando nós começamos a ir com interesses, algumas vezes, irmãos, e raras vezes, por ignorância, por não conhecer as Escrituras. Mas, irmãos, o espírito do legalismo hoje tem influenciado a multidão de pessoas. E aí, irmãos, nos suscita agora o apóstolo Paulo, agora a negar estas coisas. O Espírito Santo agora nos faz, irmãos, a prestar atenção na nossa própria vida e não olhar para o lado, nem olhar para o outro, mas prestar atenção na cruz de Cristo, prestar atenção naquilo que Ele é o nosso mediador, naquele que é o nosso guia, Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos olhar para Ele de tal maneira que a minha vida cristã aponte para Ele. À medida que, irmãos, alguns tentam nos tirar do caminho, nós iremos repreendê-los. À medida que nós conhecemos a palavra e servimos a Ele, não podemos aceitar. E essa palavra, irmãos, é dura, porque o apóstolo Paulo, ele é duro com relação a isso. Não podemos nem brincar, nem podemos aceitar, não podemos, irmãos, de hipótese nenhuma. Porque o que ele falar, o que ele disser, vai te influenciar, de modo que você pode, irmãos, desistir da cruz. Pode fazer com que você se desvie. E aí, irmãos, existem inúmeras coisas que estão aí no mundo tentando nos influenciar a deixar o evangelho da cruz. Mas, irmãos, por último, preciso entender que a minha vida cristã é vivida pela prática do amor. Ao olhar a história do apóstolo Paulo, um homem que deu a sua vida pela pregação do Evangelho, que sofreu. Ao olhar, irmãos, homens e mulheres que, ao longo da história, deram suas vidas pela pregação do Evangelho e pela vida do Senhor, que por muitas vezes não ganharam nada para isso. Mas, irmãos, uma coisa que me ilustra muito isso é exatamente o relacionamento do homem com sua esposa. O homem de verdade, que ama a sua esposa, no aniversário de casamento, ou no aniversário da esposa, ele não vai pensar dessa forma. Chegou o aniversário da mulher, eita, rapaz, é o aniversário de casamento. Qual é a coisa mais barata que eu possa fazer para que ela não venha ficar com raiva de mim? Dá o mínimo. Sabe, a mínima coisa. Qual é? O homem que se preza ou que ama mesmo a sua esposa, e vice-versa, a mulher, o que é que posso fazer para agradá-lo? Eu vou fazer o mínimo possível. O mínimo, porque se eu fizer isso, ela não vai ficar com raiva de mim. Pronto, é o suficiente. Quando, na verdade, o homem que se preza, a mulher que se preza, nesse momento de alegria, isso, por sua vez, deveria ser todos os dias, né? Meu amor, eu te amo. Tem que ser de maneira o máximo possível.
dentro, lógico, das suas possibilidades, mas o que é que eu posso fazer? Eu vou me esforçar para dar o melhor. Irmãos, preste atenção, Cristo te comprou. Preste atenção. Você estava morto em seus delitos e pecados. Preste atenção. Eu e você jamais poderíamos pagar a dívida que eu e você temos para com Deus. Cristo fez isso. Sabe qual é a nossa resposta para Ele muitas vezes? O que eu vou fazer para que Ele não fique com raiva de mim? O mínimo. O mínimo. Eu vou só nos domingos. O mínimo. Pastor, quanto é que eu posso dar de oferta? O dízimo pode ser 5%? O mínimo. Mas aqui diz a Bíblia que o Espírito gera em nós fé que atua pelo amor. E o amor, irmãos, dá o máximo. Sabe por que nós temos que dar o máximo para Deus? Porque Cristo foi o melhor de Deus para nós. A pergunta é por que eu e você damos a Ele o mínimo? Fazemos o mínimo, irmãos. Sabe o que é que nós damos a Deus? Nem sempre damos a Ele o primeiro lugar. Nós damos lugar a outras coisas. Por exemplo, em escala de prioridade. Prioridade, trabalho. Hoje, a maioria das pessoas. Trabalho. Segundo, trabalho. Terceiro, trabalho. Quarto, trabalho. E o quinto, família. Não, peraí. E quinto, amizades. Está lá. Sexto, família. Décimo, tem culto para a igreja. Nós hoje estamos tão voltados, irmãos, a esse fascínio de ganhar dinheiro, de ter as coisas, de conquistar, irmãos, isso é idolatria. Primeiro lugar está na sua vida é Deus. Ele vai te suprir em todas as necessidades. Se você não está trabalhando, ore a Deus que Ele vai te dar um trabalho que te fortaleça, mas também te dê condições de estar na igreja, também te dê condições de estar trabalhando, também te dê condições de estar participando, de ser pastoreado. Deus é o Deus que opera milagres nos nossos dias. Nós não podemos, irmãos, confiar no nosso bolso. Deus é muito maior do que você possa ter. Deus é muito maior do que tudo que você possa organizar. Ele é o dono da vida. Se Ele quiser, Ele agora fulmina você. Nós não somos nada diante de Deus, e por muitas vezes o Deus Todo-Poderoso, Deus deu o seu melhor para mim. O que eu faço por Ele? O mínimo. E quando o pastor chama para perto, esse pastor é chato. E aí começamos o legalismo em nós. E por que o senhor está pedindo para mim? Por que não pede para fulano? Por que não pede para ciclano? Por que ciclano não faz? Começamos a fazer a síndrome de Adão. Lança para os outros. A culpa é deles. E por que ele? E por que ele? Por que ciclano? Temos, irmãos, que prestar atenção nas nossas vidas. Deus te ama de tal maneira que deu o seu Filho por você. O que eu tenho feito? O que eu faço para Deus? Isso me chama a atenção, irmãos, porque por muitas vezes nós estamos fazendo as coisas erradas. Eu preciso entender que nada que eu faça vai me dar. E eu também preciso entender que o mínimo que eu faça não vai agradar. Eu preciso responder a Deus com amor.
E o amor, sabe, aquele primeiro amor. É lindo, irmãos, quando o novo convertido tem aquele fogo do primeiro amor, e nós precisamos entender que ele passa a noite lendo a Bíblia, ele passa a noite orando, ele não falta os cultos, ele começa a evangelizar, ele começa a fazer aquilo, ele começa a fazer outro, e diz assim: pastor, eu estou aqui, e pastor, eu estou ali, e eu quero fazer isso, e eu quero fazer aquilo, e aí de repente, irmãos, ele começa a dizer: não basta mais, não basta mais, não basta mais, parou, e aí se encosta no banco e fica lá: eu agora estou para receber. Que tipo de amor é esse? Preste atenção onde você estava, quem você era. A Bíblia diz: mortos e com uma dívida enorme, mas Ele te amou. E se você ama Ele, responda a Ele com amor, em todas as suas atitudes, com todas as coisas que Ele tem te dado, com tudo que você possa oferecer a Ele. Ele quer que você entenda que Ele é prioridade na sua vida. Se não entendermos isso, irmãos, vamos ter uma vida religiosa, legalista, e como o apóstolo Paulo diz aqui, nós nunca vamos entender o sacrifício de Cristo, nós vamos ter uma vida errada, desassociada de Deus. A pergunta é: como eu e você estamos vivendo? Como eu e você estamos respondendo para Deus? Como eu e você estamos amando a Deus?